No dia 16 de junho, celebramos o Dia Internacional da Criança Africana, uma data que nos convida a refletir sobre a importância das crianças e suas necessidades. Sob a luz da doutrina espírita, lembramos que todas as crianças são espíritos em evolução, merecedores de amor, respeito e oportunidades para crescer e se desenvolver. A doutrina espírita nos ensina que cada criança traz consigo uma história espiritual única, um passado de experiências e um futuro de possibilidades. As crianças africanas, em particular, muitas vezes enfrentam desafios significativos, como a pobreza, a falta de acesso à educação e a saúde precária. Nosso dever, como espíritas, é promover a caridade e a fraternidade, contribuindo para que essas crianças possam superar as dificuldades e encontrar seu caminho de progresso espiritual e material, inspirados pelo exemplo de Jesus, que sempre acolheu os pequenos com especial carinho. Devemos nos empenhar em criar um mundo onde cada criança, independentemente de sua origem, tenha a chance de viver plenamente, com dignidade e amor. Que este Dia Internacional da Criança Africana nos motive a agir com compaixão e solidariedade, trabalhando juntos por um futuro melhor para todas as crianças do nosso planeta. Vamos às perguntas de hoje. Estamos prontos para a primeira pergunta? Então vamos lá. Pergunta 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Não, e é mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um para outro mundo, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Encerrando esse capítulo, a última questão, pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais, ou encontram-se no espaço universal, sem estar ligados especialmente a um globo? Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens à terra. Eles podem, melhor que os outros, estar em toda parte. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter, muito superior, em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores, que de lá irradiam seu pensamento para outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra, e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra, disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e é de se admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente, se considerarmos que certos espíritos, que habitam aquele planeta, podiam ter sido enviados à Terra, em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter podiam ter tido outras, intermediárias, nas quais se tivessem melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento, e entre esses graus, pode haver a distância que separa entre nós o selvagem do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos, da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do instituto, pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado, 6 meses antes, num mundo cujo nome nos é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: Não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Nos desenvolvemos muito mais rapidamente, tanto assim, que há apenas 6 dos vossos meses nele me encontro. E posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos da idade terrena. Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos, e nada há nisso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses um desenvolvimento normal, porque não poderia dar-se o mesmo com o homem, em outras esferas?
Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância, comparada no que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação, e seria rebaixar a divindade acreditar que, além de nós, nada mais poderia criar. Na imensidão dos cosmos, de planetas, bilhões, de galáxias como a nossa, são infinitos quarteirões, trocentos sóis e mares, nos ditos orbes anões. E por simples vaidade, queremos Deus só pra gente. Talvez a terra é cega, ou quem sabe é inocente. Porém, a verdade mora, muito antiga na sua frente. Conexão espírita, a verdade revelar.